Rádio Lugar Absoluta. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempos de Mudança, um programa TVN Brasil, também com a parceria da BR Global News para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e canal 14 da NET para o estado de Goiás, cidade de Anápolis, publicitário Fernando Dutra e Rosane Batalha. Hoje nosso tema é mídia e meio ambiente como meio de promover a paz. Nossas convidadas, Cris Gouveia, embaixadora da paz da Universal Peace Federation, ambientalista e escritora. Também temos aqui conosco hoje a Kátia Kubel, jornalista e mestre em neuromarketing. Boa noite, Cris Gouveia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo bem. Ah, que bom. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos começar sobre o assunto. O que você pode falar para a gente sobre sustentabilidade? Então, sustentabilidade, eu acredito que é uma consciência que todo ser humano tem que ter de que ele é responsável em manter o equilíbrio do planeta, né? O equilíbrio do entorno, da natureza. Então, através dos nossos atos, da nossa postura perante a vida, o estilo de vida das pessoas que leva ao equilíbrio ou desequilíbrio. Sim. Pode continuar. Ah, tá. Tá bom, então, eu acredito que a sustentabilidade é isso. Então, através de meios, né, através como eu falei, da nossa atitude, a gente pode colaborar, né, tanto com relação à natureza, como com relação ao lixo que a gente consome ou deixa de consumir. Tem uma série de fatores que influenciam. E a gente chama isso de pegada ecológica, né? O que é pegada ecológica? Qual que é a marca que eu vou deixar no planeta? Se eu sou uma pessoa que sou extremamente consumista, a minha marca vai ser bem pesada, eu diria, né? Se eu sou uma pessoa que tem uma consciência melhor dos meus atos, eu vou conseguir manter um equilíbrio maior ao meu redor. Então, a questão da sustentabilidade é algo muito interessante. Hoje nós temos também, né, a questão da energia solar fotovoltaica, né, que vem ajudando bastante, né? E hoje uma curiosidade, né, que é algo interessante para até na questão da arquitetura, que é o telhado verde, né? Nós vamos estar falando aqui hoje sobre isso. Então, a questão hoje da energia, né, a gente fica muito preocupado, né, com a poluição. Como é que pode ser resolvida essa questão, né, onde as pessoas possam estar implantando a energia solar? E como isso pode ajudar a preservar o meio ambiente? Então, a energia solar, a gente, através de placas solares instaladas no telhado das casas e dos prédios também, a gente gera uma economia muito grande na conta de luz no final do mês, né? Porque você capta a energia do sol e você consegue iluminar todos os ambientes. Então, o que tem de mais moderno, que até coloquei num blog que eu fiz, se vocês quiserem ver, se chama Telhados Criativos, Blogspot, são as telhas fotovoltaicas, ou seja, na própria telha você tem a placa que capta a energia do sol e distribui pela casa. Então, são questões interessantes que vamos estar abordando hoje no nosso programa. Temos também aqui hoje conosco a Kátia Kubel, que é jornalista e mestre em neuromarketing. Tudo bem, Kátia? Olá, como é que estamos aqui de programa? É um prazer estar aqui com vocês. E vai ser um papo ótimo que vamos ter aqui sobre vários assuntos, especialmente sustentabilidade em distintas áreas da vida. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao nosso programa, Kátia. Nós sabemos hoje a importância da mídia, né, no papel de divulgar boas ações, né, que possa ajudar muito. E hoje também tem a questão das fake news, que muitas vezes tem atrapalhado muito, né, o papel da mídia. As redes sociais
que veio, né, para somar, mas muitas vezes acaba atrapalhando. Como é que você vê essa relação das redes sociais com a mídia? Olha, as redes sociais, elas são um canal. Lá, muito antigamente, Moisés escreveu na pedra. A pedra era o canal. A mensagem foram os 10 mandamentos que Moisés botou. Quando nós sentamos numa mesa de bar, e isso já, né, na pandemia, a gente já não está mais lembrando tanto desse momento, o nosso canal, a nossa ferramenta de comunicação é o bate-papo entre amigos. A mensagem, o que nós falamos, se nós difundimos uma informação bacana, positiva, se nós falamos mal de alguém, é uma opção nossa. A rede social tem esse papel, é um canal, é uma ferramenta de difusão de informações em que a mensagem é do dono, a mensagem de quem cria, de quem faz aquela narrativa, de quem posta aquele discurso. A diferença é que se antes, numa mesa de bar, na Pedra de Moisés, num jornal mural, num folderzinho que se distribuísse, o alcance e a velocidade na difusão da informação eram muito menores, mas as redes sociais em si não são responsáveis. Os usuários seguem responsáveis pela mensagem que eles criam e que eles difundem, e como difundem isso pelas redes sociais, Olson. Então, isso é bem interessante, nesse ponto, né, que você coloca, porque realmente a informação ela precisa chegar, e quanto mais rápido ela chega, melhor ela vai ser para quem está ali recebendo, né? A importância é o transmissor, né, que está transmitindo a mensagem, e como é que a pessoa que está vendo está recebendo essa mensagem. Como é que a senhora vê hoje a questão, né, da comunicação da agora para os próximos 10 anos? Olha, a presença digital vai ser cada vez maior, né? Antes, até o momento da pandemia, há cerca de 10 meses atrás, os estudos de futurologia já demonstravam uma preponderância da mídia rádio sobre as demais. Por que a mídia rádio? Porque a gente consome rádio enquanto dirige, enquanto toma banho, enquanto cozinha. O rádio não é uma mídia que necessite exclusividade de atenção. Então, já se desdobrou aí nos podcasts. Spotify é uma rede social que tem divulgado muita informação pelo modelo radiofônico. A TV está numa migração dos canais de streaming e tudo. Agora, as redes sociais, elas são inevitáveis e não voltam mais atrás, né? O que a gente tem que prestar mais atenção é quem é o nosso público-alvo, como a gente quer fazer que a nossa mensagem chegue até esse público-alvo e que mensagem será essa. Cada vez mais, assim, eu aposto numa tendência que até justifica a ascensão da rede social TikTok, de que o consumidor, principalmente após essa fase de pandemia, quando nós chegarmos lá do outro lado do rio, nós, consumidores, vamos dar prioridade à mensagem que nos tragam boas emoções, que nos tragam paz, que nos tragam serenidade, que nos tragam veracidade na informação. Então, reiterando, as redes sociais elas não voltam, não há como retornar isso aí. O rádio vai crescer cada vez mais. Eu agora vinha no meu carro ouvindo rádio. Né? Todo mundo aqui pode ouvir rádio enquanto fala outra coisa. O rádio tem um custo muito mais baixo, o rádio chega mais longe. Ainda temos rádio cobrindo a Amazônia, cobrindo regiões muito desertas. Então, assim, agora, o principal não é o canal, eu insisto nisso aqui. O principal é a mensagem que o autor dessa mensagem quer difundir. Por quê? Porque o autor é o dono do discurso, da narrativa. Onde ele vai jogar isso é uma escolha também em geral do autor, embora nas redes sociais se perca controle, porque as pessoas compartilham, republicam, retweetam, etc. Mas sempre, 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 a mensagem é o protagonista e não a rede por qual ela é difundida. É interessante nessa questão, né, das redes sociais hoje, igual a Cris acabou de falar, que ela tem um blog sobre as questões ambientais. Então, antigamente, por exemplo, há uns 10, 15 anos atrás, eu ia lá, sentava no sofá e o que a televisão me mostrava, eu era obrigado, né, a estar assistindo. Hoje, eu ali pego o celular, através ali, digito a palavra-chave, ela vai me levar, né, até onde eu quero estar vendo, né, a mensagem que eu quero ver. Ô Cris, sobre como é que as redes sociais têm ajudado o seu trabalho na questão da sustentabilidade, como você falou do blog, para que possa levar essa mensagem até as pessoas?
Então, através do blog, do Instagram, eu gosto bastante do Instagram também. Eu estou sempre tentando dar uma atualizada nesses assuntos. Eu pesquiso há muitos anos sobre a questão dos telhados verdes, que eu acho super importante. Mas eu gosto de falar pessoalmente com as pessoas também. Eu gosto de olhar nos olhos. Eu sei que está meio difícil hoje em dia, mas teve uma época que eu fui candidata a vereadora e candidata a deputada estadual, e eu consegui passar o recado para vários políticos, na época que eu estava em campanha. Então, eu torço para que eles coloquem em ação as ideias que a gente conseguiu trocar naquela época. Hoje, a questão do telhado verde, como você vê o desenvolvimento disso dentro do Brasil? A gente vê que na Europa tem muito, mas no Brasil, como é que está chegando essa questão? Quais são as facilidades e dificuldades que a pessoa tem para colocar o telhado verde? Então, uma das cidades que mais tem telhado verde no mundo é Singapura. E eu tive até a oportunidade uma vez de conversar com a embaixadora de lá, e ela acha estranho São Paulo não ter aderido ainda aos telhados verdes, como Singapura, que é uma cidade bem menor. Na verdade, está cada vez mais em conta aplicar o telhado verde. Não é barato, mas você, ao longo do tempo, você também vai gerar uma economia. Porque quando você coloca um telhado verde numa casa, ou no último andar de um prédio, no último andar do prédio, esse último andar, ele, quando estiver muito quente, ele vai estar naturalmente refrigerado. Quando estiver muito frio, ele vai estar naturalmente o ambiente vai estar mais agradável, mais confortável. Que mais que você perguntou? Como é que é? Na verdade, assim, é mais uma questão das pessoas se conscientizarem. Atualmente, por conta da Covid, em Londres, as pessoas estão fazendo muitos telhados verdes, justamente para estar mais em contato com a natureza dentro da própria casa, né? Na verdade, na parte de fora, mas sem precisar ir para a rua e estar em contato com as outras pessoas. E a questão também do telhado verde que eu estava acompanhando, por exemplo, a pessoa ela vai plantar lá uma grama, por exemplo, né? Então ela vai reter um pouco mais a água da chuva, facilitando também a escoagem, né? Igual São Paulo, que tem um grave problema, né? Quando chove, tudo alaga. Então, se as pessoas tivessem essa consciência de colocar, né, com certeza amenizaria bastante essa situação, né? Então, como é que a mídia ela pode ajudar a propagar essas informações, né, principalmente o telejornalismo, ao interesse de divulgar essa questão ambiental? Como é que a senhora vê isso? Olha, a questão ambiental cada vez é mais pauta e está mais em voga na mídia, não só no Brasil, mas em âmbito global. Eu queria tomar liberdade de também tirar algumas dúvidas sobre o telhado verde. Eu tenho muita curiosidade de saber como que num país com um clima tão adverso em determinada época do ano, em Londres, as pessoas conseguem manter o telhado verde. Também gostaria de saber qual que é o custo por metro quadrado médio para se instalar um telhado verde aqui no Brasil e se é preciso algum reforço na infraestrutura do imóvel para receber a terra, a vegetação, a retenção de chuva, etc. E ainda, quais são as plantas apropriadas num clima como o nosso. A outra convidada mencionou Singapura. Singapura tem um clima muito parecido com o Brasil, é uma região tropical, é um país muito pequeno, é um país muito rico, tem outro sistema político, né? Inclusive faz disso, tem um dos condomínios mais bonitos do mundo, está em Singapura, o Jardim Botânico de Singapura, o Orquidário, são referências, são produtos turísticos. A gente, talvez pelo poder aquisitivo, talvez pela questão cultural e pela própria situação informacional, ainda não tem todo esse nível de avanço aqui nesse setor. Então, eu queria até que você, se puder comentar, que tipo de vegetação é apropriada para forrar um green roof, um teto verde no Brasil, e que possa ser acessível às pessoas. Cris? Posso falar? Pode. Tá.
É que para mim é novidade esse tipo de comunicação aqui ao vivo. Mas é o seguinte, primeiro você precisa contratar um engenheiro de cálculo estrutural, justamente para ver se a residência ou se o prédio suporta aquele peso que vai vir com a terra, né, e com a chuva. Uma cidade, um exemplo de cidade que chove muito é Berlim, né? E eles, até lá no blog eu falo que foi chamada de cidade esponja, porque eles colocaram muitos telhados verdes nos tetos dos prédios para absorver a água da chuva. Então, se você absorve a água da chuva lá em cima, você vai ter menos incidência de enchente lá embaixo. Na verdade, no Brasil, o interessante é colocar plantas nativas, né, aqui do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar a prefeitura de São Paulo e lá em cima tem um telhado verde que foi construído aleatoriamente por um jardineiro há mais de 50 anos atrás. Então lá tem pau-brasil, lá tem várias plantas raras daqui do Brasil. Então até árvores você pode plantar em telhados verdes. Eu não tenho uma lista aqui para te passar das plantas mais adequadas nesse momento, mas assim, muita gente usa grama, plantas baixas, tem pessoas que colocam pé de café, você pode colocar árvores frutíferas, de repente em vasos também, então existem várias possibilidades para você montar um telhado verde. Agora, com relação à questão econômica, eu acredito que até hortas, as pessoas podem fazer hortas em cima do telhado para o próprio consumo. Você vê o Shopping Eldorado, eles tiveram uma solução magnífica para a alimentação dos próprios funcionários. Eles fizeram uma horta lá, com alface, com várias verduras e legumes, e eles alimentam os funcionários com aquela horta que tem em cima do Shopping Eldorado. Então são questões, né, que vai chegando para nós hoje por causa da mídia, né? Então a comunicação ela tem facilitado bastante, né, a sociedade. O que tem que fazer é usar da maneira correta, né? Respondendo a pergunta que você me fez anteriormente sobre o papel da mídia, da comunicação na difusão de conceitos sobre o teto verde, conhecendo um pouco mais com as informações que a Cris trouxe, é o canal que ela está usando, é segmentação de público. Ela tem um blog, ela fala sobre um assunto do qual ela conhece para um público que tem interesse naquele assunto, e esse é um outro papel também que a rede social trouxe para a gente, que a internet, de uma maneira geral, trouxe, né? É você democratizar os canais, as ferramentas de contato, de conexão entre as pessoas e poder levar em segmentação informações que talvez a grande imprensa, o grande noticiário, o noticiário que fala das causas de impacto social mais ampla, não conseguem abrir espaço. Porque, na verdade, até a mídia mesmo, ela é muito cara, né? Então, para estar noticiando esse tipo de informação, o tempo ele se torna muito curto, né? Então, nós temos que usar muito a questão da rede social para facilitar o alcance, né? A senhora, na área de comunicação, hoje mexe em marketing, como é que as pessoas podem usar isso para desenvolver determinadas áreas? No caso, por exemplo, da Cris, que é a área da sustentabilidade. A Cris, me parece que ela focou muito nesse assunto, o blog dela é sobre esse assunto. Então, assim, a questão não é só preço, a questão é interesse, a quem interessa esse tema que eu vou falar, e aí a gente retorna no público-alvo. A quem interessa saber sobre tetos verdes? Acho que tem comunidade de arquitetos e de engenheiros. Pela rápida pincelada que ela deu no assunto, não é um investimento muito acessível para todo mundo, né? Você precisa reforçar a estrutura do imóvel, a estrutura da propriedade, isso em propriedades coletivas, como edifícios residenciais, por exemplo, ou mesmo condomínios, já fica uma coisa que precisa da anuência de todas as pessoas, precisa de estudo, precisa de terra, precisa de cuidado. É um jardim suspenso, é muito boa a ideia, mas que talvez tenha outras prioridades ainda na sociedade brasileira. E para um veículo de comunicação falar disso e não priorizar outros temas de maior impacto, de maior abrangência, o canal, a solução alternativa é isso, é abrir um canal
próprio de comunicação para difundir a sua mensagem, você que é especialista. Hoje a gente tem muitos canais na área de saúde, mesmo na área de meio ambiente, né? Há emissoras que cobrem muito essa questão da sustentabilidade, mas num conceito até mais amplo, de preservação, de compensação de carbono, de preservação de vegetação nativa, etc. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente vive cada vez mais na sociedade midiática do conhecimento, de que a maneira de você alcançar mais pessoas é usar as ferramentas de comunicação disponíveis, principalmente as ferramentas online. Sim. Cris, sobre a questão da energia solar, que é algo que o Brasil, né, é um país gigante, né, na captação da luz solar, que tem um grande benefício nessa área. Como é que você vê o desenvolvimento dessa área no Brasil? Eu só queria, Kátia, complementar, você perguntou quanto custa o metro quadrado, né, do telhado verde. Está em média de R$100 a R$100 a R$150 o metro quadrado. Mas existem várias técnicas, né, que podem ser utilizadas. Eu acredito que se a pessoa souber desenvolver isso de uma maneira saudável, você pode futuramente combater a fome. Então, tudo depende do seu objetivo, não é apenas estético, né? Agora, é que nem a energia solar. A energia solar gera uma economia, né? Se você, quanto mais telhados com energia solar, com placas solares tiverem, menos a gente vai gastar de luz no fim do mês. E é uma diferença brutal. Também você tem um investimento a mais. Você gasta para colocar, não é barato no começo, né? Mas você chega a gastar 30%, 40%, 50% na conta de luz depois que passa o tempo. Isso para as empresas é... A questão, né, da energia solar, no caso, eu tenho na minha casa a energia solar, a placa. Em 3 anos eu recuperei todo o dinheiro investido, né, e hoje é só benefício. Então a gente vê realmente que funciona, né, algo novo, mas que funciona. As pessoas precisam ter consciência. A gente estava calculando que uma grande população do Brasil tem condição de ter, né, a energia solar. É uma questão de prioridade, se achar que aquilo é importante ou não, né? Então hoje acho que a mídia ela tem esse papel importante na questão de mostrar às pessoas, porque a mídia ela leva aquilo que ela quer para a pessoa. Então, se ela falar assim, ó, essa roupa tá boa, a pessoa quer, vai lá, né, através da telenovela, de um filme, ela acaba colocando aquilo porque a mídia colocou. A senhora vê dessa forma ou acha que hoje não é mais assim? Olha, eu acho que, assim, imputar tantas responsabilidades e tanta força para a instituição da mídia é um pouco prematuro. Por quê? Porque tudo no Brasil se desdobra do padrão de educação que a gente recebe. Antes mesmo de ter a consciência, a pessoa precisa ter informação. Né? A questão do teto verde, pelos custos, por tudo, já excluiu aí população C e D, já não dá para ter. Onde mesmo fosse para fazer, para reverter na alimentação, eu não acredito que quem viva de salário mínimo tenha 100, 150 reais para investir num metro quadrado, numa moradia muitas vezes precária. Então, assim, a mídia, de novo, ela traduz a educação que todos nós recebemos no Brasil, traduz o que a nossa sociedade espera e quer. Né? Assim, a roupa tá bonita, tá. Ontem, depois da posse do presidente Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, alguns lugares falaram sobre o simbolismo político da roupa da primeira mulher que assume a vice-presidência dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que ela escolheu roxo porque roxo é a cor das sufragistas. Sufragistas são mulheres que lutaram para que a mulher possa votar e que são militantes históricas dos direitos da mulher. Então, assim, quando a gente muitas vezes fala disso aqui no Brasil, até a distância da informação impede a compreensão direta de uma grande população, né, de uma grande parte da população. Isso não tem a ver só com dinheiro, porque tem a ver com compreensão, com informação, com conceitos. Eu, há um tempo atrás,
tive conhecimento de uma fonte, de um modelo de energia solar que é muito apropriado para o Brasil, que são placas flutuantes. Essas placas podem ser instaladas nos espelhos da água, ali nos leitos de água das hidrelétricas, e quando o rio baixa, elas começam a jogar energia para as turbinas. Todos esses temas, se não virarem uma política pública de ampla difusão, até porque energia é concessão pública no Brasil, mesmo quem tem a sua energia pode vender o excedente do que sobra da energia solar, de algum motor que tenha numa força de rio, não é algo conhecido e difundido. Então, muita gente no universo de 200 milhões de consumidores talvez não tenham nem ciência dessa possibilidade, dessa oportunidade. Não é? Aí, assim, muito bacana difundir informações sobre temas ligados à sustentabilidade. Essa abordagem que a Cris comentou do Shopping Eldorado em São Paulo, de fazer uma horta no seu telhado verde, poderia, por exemplo, ser repassada para associações comunitárias, para representações de grupo que pudesse capilarizar isso aí. Porque a rede social, ela capilariza, mas ela não toma decisões. Né? Sempre que vem assim, fulano tem não sei quantos milhões de seguidores, fala, gente, perfil em rede social ainda não vota. Né? Assim, perfil em rede social não toma decisões, perfil em rede social multiplica informação e conhecimento, e já é muito bacana, porque é um novo recurso, é um recurso rápido, é um recurso abrangente, é um recurso democrático. Mas há uma frase em espanhol que é assim, del dicho al hecho hay mucho trecho, quer dizer, entre o que eu faço e entre o que eu falo e o que eu vou fazer tem uma distância enorme. Isso se reflete na mídia. Né? Podemos fazer a pergunta, por que não ensinamos isso nas escolas, públicas ou privadas? Por que não ensinamos isso nos cursos de agronomia? Por que não ensinamos isso nos cursos de paisagismo? Eu tenho assim, um certo cuidado na hora de imputar tanta responsabilidade à mídia, porque quem terceiriza a responsabilidade, em geral, terceiriza também os seus deveres. E isso é uma coisa muito boa para a gente refletir, principalmente nesse momento do Brasil de tanta fake news. É verdade, o Brasil hoje tem passado, né, uma situação de muita fake news. A gente estava comentando aqui, que a Cris ficou de comentar, sobre a questão da educação ambiental nas escolas. Como é que você vê essa questão hoje? Se ela tem um pouco, se ela não tem, como é que pode desenvolver? Isso eu acho muito importante. A questão da mídia, se a mídia começar a focar um pouco mais, como você mesmo, Alisson, falou, e como a Kátia falou, em notícias boas, em notícias construtivas, a gente vê que, de uma maneira geral, infelizmente, a mídia televisiva, principalmente, foca em notícias destrutivas, né? Se a gente começar a inserir nas escolas essa educação ambiental voltada para o próprio cultivo dos alimentos, não necessariamente talvez do telhado verde, mas eu até assisti um filme esses dias, bem bacana, na televisão, que fala sobre um projeto em comunidades de hortas de tomates, que se chama Amor... eu não lembro agora, mas é um filme da Netflix que fala sobre um projeto comunitário onde eles fazem, no final, hortas de tomates em cima das comunidades. Se as crianças aprendem desde cedo, né, a educação ambiental ela não fala só sobre o plantio de hortas, o plantio de comida. Educação ambiental tem a ver também com respeito aos animais, com respeito ao meio ambiente. São várias questões que quanto mais cedo a pessoa aprende, mais ela vai ter até uma melhor autonomia da própria vida, né? Ela já, de repente, já aprende a plantar, a colher, a cozinhar, e a questão do respeito também, né? É muito importante. Então, são assuntos, né, que estamos trabalhando hoje no programa Tempos de Mudança, todas as quintas, 19 horas, na TVN Brasil, com transmissão pela BR Global News para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e canal 14 da NET para o estado de Goiás. Agradecemos a presença da Cris Gouveia, ambientalista, e também da Kátia
que está aqui presente conosco, que é jornalista. Estamos comentando assuntos importantes. Neste momento, vamos passar um vídeo da AMPM, que é a Associação das Mulheres que tem promovido a paz mundial, em homenagem às duas convidadas que estão aqui hoje. Neste momento histórico, mulheres ao redor do mundo estão dando um novo passo como líderes e tomadoras de decisão. Com esse novo papel de liderança, cada vez mais mulheres terão a oportunidade de influenciar o mundo com seus valores e visões únicas femininas. A Federação das Mulheres para a Paz Mundial é uma organização de mulheres trabalhando juntas para realizar uma família global enraizada numa cultura de paz sustentável. Respondendo o chamado para cuidar da família humana, a doutora Haka Jahan Moon e seu esposo, o reverendo Sam Myung Moon, fundaram a AMPM em 1992. A missão do serviço da AMPM começou através de trazer um coração amoroso de mãe para o mundo através de focar na erradicação da pobreza. A AMPM apoia projetos em área como a educação sobre AIDS, higiene e desenvolvimento escolar. Hoje, mais de 15 mil crianças têm se formado em nossas escolas. A AMPM é uma das poucas organizações mundiais a receber a designação como uma ONG em status geral consultivo com o Conselho Social e Econômico das Nações Unidas. Para mim é uma grande honra e prazer falar nesta importante ocasião de aniversário da Federação das Mulheres para a Paz Internacional. Nosso trabalho nas Nações Unidas é principalmente nas áreas de direitos humanos, educação e a Comissão sobre o Status da Mulher. Em anos recentes, tem existido uma grande ênfase para encorajar os jovens a se envolverem e contribuírem com suas ideias, sua energia e a sua paixão. Seguindo sua agenda de harmonia global, a AMPM iniciou a cerimônia de Irmandade, Ponte da Paz, como uma maneira de dar às mulheres uma oportunidade para experimentarem um relacionamento como verdadeiras irmãs, indo além dos estereótipos restritos de raça, religião ou nacionalidade. Até agora, milhares de mulheres no mundo inteiro têm participado nessa cerimônia emocionante. No mundo inteiro, a AMPM está trabalhando de muitas maneiras para fazer a diferença. Na Coreia do Sul, onde a AMPM teve o seu início, uma de nossas iniciativas principais é a conscientização sobre a importância da reunificação da Península Coreana. Globalmente, a AMPM Coreia providencia fundos de emergência para mulheres e crianças sofrendo de pobreza e doença através de seu projeto de compartilhar 1% do amor. A AMPM do Japão tem focado em serviços sociais humanitários em muitos países para atingir as metas das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. E também tem conduzido programas para o desenvolvimento de jovens, programas de leituras e aulas para as mães. A AMPM dos Estados Unidos educa e capacita mulheres para se tornarem líderes de paz através de vários seminários e projetos comunitários, além de assembleias nacionais e locais. As cerimônias de Ponte da Paz visam acabar com as divisões pessoais e históricas, resolver conflitos além de barreiras nacionais e culturais. Os projetos da AMPM do Canadá reúnem mulheres de fé e realiza seminários anuais sobre famílias, casamentos e relacionamentos. Na Europa, a AMPM tem acesso ao Escritório das Nações Unidas e vários parlamentos para promover e proteger questões prioritárias através de grupos de advocacia e conferências internacionais. Programas como Mulheres de Fé e Academia de Mulheres para a Paz estão ajudando a avançar as contribuições únicas de mulheres para a educação, paz e liderança, fazendo parcerias com ONGs de mulheres. A Federação para a Paz Mundial da África está trabalhando em todos os níveis da sociedade para criar um ambiente propício à paz sustentável e desenvolvimento através de projetos ambientais, conscientização sobre HIV, AIDS, educação do caráter e conferências para mulheres líderes.
Com a ajuda de voluntárias japonesas, a AMPM da América Latina tem se dedicado para a criação de um ambiente que apoia o bem-estar das latino-americanas, principalmente através de programas educacionais de prevenção à AIDS, e tem alcançado um nível proeminente em ONGs da região. Nesses 25 anos, a AMPM no Brasil tem seguido os passos de nossa fundadora, levando os ideais de educar e servir ao próximo em todo o território nacional, através de palestras educativas nas escolas e em nossas sedes. Caminhadas para a paz estão sendo feitas. Alimentos são arrecadados para posteriormente serem distribuídos em entidades idôneas, como orfanatos e casas de repouso. Representantes da AMPM, juntamente com seus filhos, fazem visitas periódicas em casas de repouso com o propósito de levar atenção, carinho e amor. Cursos também são oferecidos, como aulas de artesanatos que ajudam na renda familiar. Projetos ousados são realizados em parceria com outras organizações e voluntários, como a Festa das Nações, já na sua 10ª edição, unindo as raças e culturas. A AMPM tem apoiado na construção de moradias para famílias necessitadas, tudo isso com o intuito de estabelecer um mundo melhor. A AMPM da Ásia está dedicada a unir mulheres de todas as crenças enquanto trabalha para a educação moral e a procura de nossas famílias e comunidades, através de projetos de capacitação e educação. A AMPM da Ásia ajuda as mulheres a reconhecer o seu valor e potencial únicos para construir um mundo de amor e paz. A AMPM do Oriente Médio está capacitando mulheres para curar a si mesma em um tempo de conflito e paz frágil e tem iniciado vários projetos educacionais e humanitários para refugiados, crianças desamparadas, jovens e mulheres. Anualmente são organizadas conferências de paz interregionais de alto nível. A AMPM da Rússia realiza anualmente festivais interculturais pela paz e programas de caridade que reúne crianças talentosas e grupos de várias origens diferentes. Fundaram os Anjos da Paz, que realizou vários eventos da Ponte da Paz musical na Europa, promovendo a paz, a amizade e a reconciliação, em um esforço para promover os valores de piedade filial, fidelidade e amor materno. A AMPM da Ucrânia tem cooperado com o governo para apoiar pessoas idosas e deficientes para educar mulheres e ajudar crianças. Essa região realiza anualmente Conferência Global de Mulheres pela Paz e é um membro nacional do Conselho de Mulheres. A região da Oceania apoia projetos na Austrália, Nova Zelândia e nações insulares circundantes e faz parcerias com organizações de mulheres através da Rede de Mulheres pela Paz. Alguns projetos principais incluem microcrédito para mulheres empresárias e uma caminhada anual para apoiar os vizinhos do Pacífico. Educação sobre família e bem-estar e conciliação através da cerimônia da Ponte da Paz. A Federação das Mulheres para a Paz Mundial Internacional está capacitando mulheres como construtoras de paz e líderes da família para transformar para a comunidade, a nação e o mundo através da educação, advocacia, parceria, reconciliação e serviço humanitário. A AMPM Internacional tem como meta criar um ambiente de paz e bem-estar para futuras gerações e pessoas de todas as raças, culturas e crenças religiosas. O mundo está mudando. Mulheres de todo o mundo estão emergindo para posições de poder. Temos mais oportunidades do que nunca. Nós, como mulheres, podemos transformar o mundo em uma nova imagem, um mundo vivendo em harmonia como família. Hoje nós temos visto muitas mulheres se destacando na sociedade. Como é que a senhora vê hoje a questão da vice-presidente dos Estados Unidos ser uma mulher? O que isso representa para as mulheres? Representa uma conquista extraordinária de espaço numa sociedade tão diversa e ampla, influente como é os Estados Unidos.
Eu queria aproveitar aqui e elogiar esse trabalho fantástico que essa fundação faz em âmbito global e queria também dizer que o Brasil ele ocupa uma das piores posições mundiais no ranking de mulheres que representam a sociedade no meio político. Basta te dizer que no Congresso Nacional, apenas 12% dos parlamentares são do sexo feminino, são mulheres. Em países como o México, por exemplo, a lei das cotas na política é de 50% e efetivamente funciona. Aqui no Brasil, a lei da cota é 30%, e nas eleições de 2018 nós conseguimos eleger o máximo de mulheres em âmbito histórico brasileiro, que são 12% da representação dos parlamentares no Congresso Nacional. A Kamala Harris, uma mulher jovem, que tudo indica pela linha do tempo da política dos Estados Unidos, poderá ser a primeira também presidente dos Estados Unidos do gênero feminino, certamente vai inspirar outras mulheres, é uma quebra de paradigma, é um avanço, é um novo modelo para todas nós, mulheres, nos inspirarmos a nos unirmos e defendermos uma sociedade mais justa e com mais espaço para a nossa condição feminina. Cris, hoje o trabalho que vocês têm feito em São Paulo junto à Federação das Mulheres, pode falar um pouco para a gente sobre isso? Então, para mim, em primeiro lugar, é uma honra fazer parte da Federação das Mulheres pela Paz Mundial. A gente fez agora, o último trabalho foi a arrecadação de presentes, né, para as crianças no Natal. Mas tem arrecadação de, como foi falado no vídeo, né? Tem arrecadação de alimentos, enfim. Eu vou começar agora um trabalho bem interessante que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com a plantação de árvores. Então, mais para frente eu entro com mais detalhes sobre esse assunto. Você está falando do projeto Plante uma Árvore, Garanta o Futuro. Ele foi feito em Brasília, no Recanto das Emas, junto à administração aqui em Brasília. Eles começaram já aqui. É um projeto interessante, né? Plante uma árvore e garanta o futuro, né? Acho que é muito importante nessa questão das pessoas ter a noção de não é só plantar, você tem que cuidar também, né? Às vezes ali você planta, mas vem lá uma pessoa, olha ali, passa por cima, arranca, não cuida, né? Então, a questão da conscientização do cidadão é algo que a gente ainda precisa muito, né? A gente vê que muitas vezes o governo ele investe em algumas áreas, mas a sociedade ela não aprende a cuidar e dar valor naquilo que tem, né? Como você falou no início, é a questão da educação, né? A educação é algo primordial que nós temos. E muitas vezes as fake news têm atrapalhado muito. Eu queria que você falasse como evitar as fake news. Olha, a primeira coisa que a gente costuma dizer é que desinformação se combate com informação. Temos uma excelente notícia sobre fake news no Brasil, porque há 2 anos o Instituto Palavra Aberta, que é uma instituição de São Paulo, vem desenvolvendo um programa de educação midiática gratuito para a formação de professores do ensino fundamental para que ensinem os seus alunos a identificar o que é uma fake news. Fake news é um nome mais sofisticado para mentira que se difunde com cara de notícia. Inclusive, hoje se veiculou uma notícia muito bacana de um deputado sendo condenado a pagar uma indenização a uma mulher pela fake news que se criou. Essa mulher foi alvo de uma imagem, pegaram uma foto de um corpo feminino nu, com dinheiro saindo pelas partes íntimas, puseram o rosto dessa profissional e, a partir do Twitter, de representantes do povo, de pessoas que estão ganhando para dar exemplo, estão ganhando os nossos impostos, essa imagem falsa, adulterada, para denegrir essa profissional, foi compartilhada por mais de 1 milhão de pessoas que passavam aquilo adiante. Isso não precisa dizer que é uma fake news, mas é uma fake news de efeito psicológico devastador, porque uma profissional como essa senhora que foi aviltada com essa imagem, tem um filho adolescente, tem pai,
tem mãe, e se a gente fizer um mínimo de empatia e se colocar no lugar dessa pessoa, como os nossos familiares e nós mesmos nos sentiríamos com essa situação. Então, ela foi à justiça, e a justiça hoje divulgou a condenação em primeira instância desse parlamentar. O mais importante do que a indenização, porque quando você é ofendida, não há dinheiro que repõe aquilo, foi a marca de se condenar pela difusão de fake news. Então, assim, o que eu gostaria de sugerir? Se você é uma pessoa que foi atingida por uma fake news, procure o canal competente, que é o Poder Judiciário. Vá ao Poder Judiciário, comprove uma fake news, não é difícil judicialmente de comprovar, e faça valer os seus direitos, porque a punição ela vai coibir novas manifestações. Se você é uma pessoa comum, não mande adiante fake news. Fake news é quando como se você distribuísse material adulterado, material que não é verdadeiro, que é falsificado. Você recebe aquilo e distribui. Se fossem rádios, se fossem toca-fitas, se fosse aparelho de som, seria uma materialidade muito óbvia para distribuição ser considerado um crime. Nós estamos caminhando no Brasil para a criminalização das fake news, é um debate cada vez mais eloquente, já tivemos punição nas eleições, agora municipais, e é muito simples você detectar uma fake news. Se é uma notícia que te chama atenção demais e você não viu em nenhum outro lugar, pesquise antes de tomar aquilo como uma realidade e antes de passar aquilo adiante. Verifique se a notícia é verdadeira, mas está no tempo correto. Exemplo, quando começou a pandemia, soltaram um card dizendo que ia ter desabastecimento de gás. E mostraram uma fila numa loja de gás do Guará. Essa fila, na verdade, essa foto, ela era da época da greve dos caminhoneiros em 2018. E só foi possível identificar que era uma fake news. Por quê? Porque não havia o distanciamento social e as pessoas estavam próximas e sem máscara. A partir dessa pista, foi possível se identificar que aquilo era uma informação falsa. Fake news, gente, nunca tem a função, o objetivo de trazer uma coisa positiva. É sempre para ofender, para denegrir, para mobilizar, para transformar emoções em emoções negativas e contra uma corrente, um pensamento ou uma pessoa ou personalidade. Tomem cuidado, isso é muito sério, é muito grave, é uma ofensa e fala principalmente do conceito ético de quem difunde, escreve, produz e compartilha uma fake news. As pessoas também têm que ter a noção, né? Quando ela recebe uma mensagem, ela não pode agir por impulso, né? Ela tem que analisar aquela informação. Já ouvi casos de pessoas que quase foram espancadas, né, na rua porque recebeu uma fake news ali e parecia com a tal pessoa, e a pessoa vai lá e quer tirar já a satisfação de algo que aconteceu que às vezes não tem nada a ver. Aqui no Brasil existe o registro de um caso de um linchamento que levou a óbito uma pessoa inocente na cidade de Santos por conta de uma informação divulgada. Os estudos demonstram que, em âmbito mundial, os grupos de WhatsApp são os principais canais de difusão de fake news, principalmente os grupos de família. Prestem atenção, há coisas que não são engraçadas num momento mais de reflexão, resistam a essa tentação de difundir mentiras. Então aí fica o recado para todos que estão acompanhando. Realmente é muito importante tomar cuidado com as informações, tem que ser bem analisadas. Cris, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, né? A gente está chegando ao final do programa, e que possa deixar aí a sua mensagem. Eu queria falar sobre uma curiosidade do plantio de árvores, que talvez muitas pessoas não conheçam, que, na verdade, a grande maioria das pessoas fala sobre cova, mas não é cova, é berço. Então, você está abrindo um berço para que aquela árvore se desenvolva. Então, isso eu tive a oportunidade de participar de vários plantios ao longo dos anos, e é uma curiosidade que eu acho interessante estar passando para frente. O meu recado, a minha mensagem primeiro é muita gratidão por estar aqui hoje com vocês. Gostei muito de conhecer a Kátia. É uma honra estar do lado de mulheres inteligentes assim, que passam bem o recado. E eu gostaria que a mídia se envolvesse cada vez mais
em programas que realmente sejam construtivos, como esse que a gente está participando hoje. Eu espero que cada vez mais pessoas se envolvam na construção de um mundo melhor e com mais paz mesmo. É isso. Antes de passar para a caixa, a gente vai passar mais um vídeo. Tú, ¿cómo estás? Te invitamos a participar del segundo CNR Latinoamérica. ¿Qué es CNR? Muy buena pregunta, te cuento. Synergy es una plataforma para que jóvenes y líderes puedan compartir sus proyectos e ideas que contribuyan para la construcción de una cultura de paz. Donde un grupo de destacados jurados que con la votación de todo el público elegirán la mejor idea y presentación. Te lo perderás, así que ven y participa. El sábado 23 de enero a las 5 de la tarde, horario Brasil. Por la plataforma Zoom y nuestras redes sociales. Regístrate, participa y apoya a tu favorito. Y también tendrás la opción de ganar premios durante el evento. Então, nesse próximo dia 23, vai ter o Synergy do YSP Latinoamérica. Quem quiser participar, é só procurar sua página no Instagram ou no Facebook e fazer a sua inscrição. Gostaria de passar agora a palavra para Kátia Kubio para poder falar seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é sempre uma honra muito grande poder falar de causas importantes. Quero cumprimentar a Cris Gouveia pelo trabalho que ela faz e quero sugerir a vocês que sigam o blog dela, que é Telhados Criativos, porque são sementes, como que a Cris joga, que o Alisson planta e que o programa que aqui nos reúne difunde, é que vai fazendo essa transformação do planeta. Eu agradeço a participação, poder ter vindo falar aqui de um tema tão importante na construção da cidadania, nos avanços sociais, políticos, econômicos do Brasil, na equidade de gênero, das diversidades, dos grupos que são as fake news. Então, gente, lembrando, vamos combater, vamos repudiar, vamos nos desvincular disso. Fake news é mentira, não é brincadeira. Não queira demonstrar para as pessoas próximas de você que você é uma mentirosa em rede. Por favor, lembre-se disso. Muito obrigada pelo convite e deixo aqui um abraço a todos. Obrigada. Agradecemos a presença da Cris Gouveia e também da Kátia Kubio, nossas convidadas de hoje, falando sobre meio ambiente e mídia, a importância para que se possa construir uma sociedade melhor. Nosso programa Tempos de Mudança, todas as quintas, às 19 horas. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa noite.